E nós sabemos que para a gente andar num caminho, nós temos que ter foco. E o nosso foco é Jesus. Aquele que cura, que salva, que liberta. Aquele que prepara para ir morar no céu. Nós sabemos que é um desafio andar nesses caminhos. Conhecer Jesus é uma particularidade individual de cada um. Nós temos que aceitar e conhecer Jesus e nos aproximar de Jesus. Porque Jesus, ele é maravilhoso. Jesus, ele é o melhor amigo. Jesus, ele é a essência da minha vida e da sua vida, que já o aceitou como único e suficiente Salvador. Jesus, ele é tão maravilhoso que ele me proporcionou esta manhã estar aqui. Jesus, ele é tão maravilhoso que mesmo você que ainda não conheceu Jesus, está ouvindo e assistindo esse programa, ele proporcionou você para estar de frente da TV, do smartphone, ou do seu notebook, ouvindo e assistindo esse programa. Talvez você, essa manhã também se acordou e olhou para os quatro cantos e disse: está difícil. Não está não, amigo, porque você acordou. Você ainda disse: está difícil. Mas se você tivesse a oportunidade de ir agora a uma UTI de um hospital e ver lá várias pessoas esperando um milagre da parte de Jesus, que eu vou falar essa manhã. Por isso que andar nos caminhos de Jesus é a melhor coisa. Andar nos caminhos de Jesus é você ter a certeza da salvação. E aqui no livro de Lucas, no capítulo 24, aqui os discípulos, ele ia no caminho de Emaú. E ali eles começaram a entrar um diálogo. E esses dois discípulos estavam indo para essa aldeia chamada Emaú, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E ia conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Eles viram, eles vivenciaram, ele estava perto, mas ele não conhecia, e eu acho que ele não percebeu que estava perto dele, que fez toda a maravilha, era o Deus Todo-Poderoso, era Jesus, o único Salvador da minha alma e da sua alma. Eles não perceberam que Jesus estava ali tão próximo dele, mas eles não atentaram que eles tiveram o privilégio de estar junto com o mestre, como os discípulos de Jesus. Mas andando no caminho, nós temos que andar no caminho que nos mostra a vida eterna. E que caminho é esse que nos mostra a vida eterna? A palavra. É Jesus, o único que leva eu e você até o Pai. É o único que, quando estava para ir de volta para o Pai, ele disse: irei preparar lugar para vir buscar quem? A minha noiva. Para vir buscar quem? Os meus. Para vir buscar quem? Aquele que está avivado, aquele que está na presença, aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus. Lá no livro de Jeremias, capítulo 42, 3, diz que o Senhor nos ensina o caminho que devemos andar. Ele nos ensina, Ele nos direciona.
Ele nos conduz à vida eterna. Ele nos abre caminhos tão maravilhosos para que nós andamos, mas nós temos que andar com firmeza. Nós temos que colocar os nossos pés sobre o chão que nós estamos pisando e dizer: só Jesus salva, só Jesus Ele cura, só Jesus Ele liberta, só Jesus Ele nos leva para o céu. Andaremos no caminho que nos mostra a vida eterna, sim, mas Jesus, Ele revela que Ele é o caminho, a verdade e a vida, porque lá em João 14:6 fala, Ele é, e Ele revela que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus, Ele é a verdade. Jesus, Ele é o seu melhor amigo, irmão. Talvez você esteja em cima do muro. Em cima do muro, tem muitos que ficam em cima do muro. Talvez você está lá por trás, só observando. Jesus não chamou você para observar. Jesus não chamou você para você ficar em cima do muro. Jesus chamou você para avançar. Jesus chamou você para pregar. Jesus chamou você para evangelizar. Jesus chamou você para dizer que Jesus, Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta e prepara para ir morar no céu. Saia de cima do muro. Saia de trás da muralha. Pule para cá, para a arca. Andando no caminho que nos leva à vida eterna. Lá no livro de Hebreus capítulo 3:6 diz que os caminhos de Deus são eternos. Os caminhos de Deus que está nos preparando para o encontro de Jesus, Ele é eterno. Porque eu tenho convicção, você tem que ter convicção que os caminhos de Deus é eterno. Eu tenho convicção, você também tem que ter convicção. Você tem que inalar o perfume suave de Deus que está sobre você, sobre a unção de Deus que está sobre você. Que sejam inalados, que seja influenciado aqueles que estão bem próximos de você. São os vizinhos, são aqueles que estão no trabalho, são aqueles que estão dentro da igreja. Você tem que influenciar, você tem que ser avivado. Quando chegar um daqueles que gosta de falar, que gosta de falar, aí você diz: epa, irmão, vamos orar, vamos para o joelho, vamos orar, irmão. Não é tempo mais da gente estar conversando, não, é para a gente orar. Joelho no chão. Deixa Deus crescer dentro de você. Deixa o poder do Espírito Santo renovar você. Deixa Jesus entrar dentro de você. O seu corpo tem que ser morada do Espírito Santo. Andando no caminho. É difícil, irmão. Andar nos caminhos do Senhor. Ele é um caminho árduo. Ele é um caminho espinhoso. Ele é um caminho que eu posso andar e o espinho entrar. Mas esse espinho, quando ele entra, ele vai doer. Dói. Mas quando Deus, Ele derrama o óleo precioso, o bálsamo, e Ele cicatriza aquela furada, aí você fica mais forte. Você fica mais firme. As suas pegadas é mais firme. O seu olhar é olhar de aiga. O seu olhar é para frente, não para de lado, nem para outro lado, nem para trás, não. É para frente, porque o foco é Jesus de Nazaré. Andando no caminho, devemos entregar o nosso caminho no Senhor Jesus. Mas é entregar mesmo, irmão, com convicção. Quando eu e você viemos aqui no altar do Senhor, nós não viemos forçados, não. Nós fomos convidados para vir para o altar do Senhor. Você quer aceitar Jesus como seu Salvador?
E você disse, eu quero. Eu disse, eu quero. Eu vim correndo. Eu dobrei meu joelho. Aqui ficou o velho homem. E nasceu o novo homem. Quando eu entreguei os meus caminhos ao Senhor, como está escrito lá em Salmos 37, o verso 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, ao Senhor. Não entrega os teus caminhos. Eu entreguei os caminhos, mas ainda tem vaidade. Eu entrego os meus caminhos, mas tem coisas que eu não posso. Eu tenho que ficar perto. Não. Entregar o teu caminho, como eu entreguei os meus caminhos ao Senhor, é você estar na vontade de Deus. É você estar andando na perfeição diante de Deus. É você se abnegar de tudo que você fazia antes de aceitar o seu Jesus como seu Salvador. Entregar os seus caminhos ao Senhor é você deixar aquele caminho que você andava, caminho pecaminoso. Aquele caminho que você viu que não dava certo. Aquele caminho que você vai recordar, que você vai olhar e dizer, era só destruição. Era bebedeira, era drogas, era prostituição, era adultério. Mas agora não, é caminho novo. Eu não aceitei, eu não me entreguei os meus caminhos ao Senhor. Então eu tenho que entrar, eu tenho que andar com a perfeição diante do Senhor Jesus. Mas entregar o caminho ao Senhor e andar como você quer? Não. O caminho é estreito. A Bíblia diz que o caminho é estreito. Nós vamos ver lá na frente, lá é estreito. O caminho é estreito. O caminho não é um caminho largo em qual eu e você antes andava. Não, é estreito. Glória a Deus, louvado seja o nome do Rei da Glória. Deus sempre prepara um caminho para o seu povo. Sempre Deus, Ele prepara o caminho para o seu povo. Sempre Deus, Ele vai preparar o melhor para a tua vida e o melhor para a minha vida. Mas há uma particularidade entre mim e você e Deus. A busca constante desse Deus. Eu e você tem que ser avivado todos os dias. O avivamento, ele não é só em uma festividade. O avivamento não é só naquele momento. O avivamento tem que ser todos os dias. Você tem que acordar e dizer, obrigado, Jesus. Você tem que olhar para o que Deus ele fez de tão lindo para nós, usufruir e dizer, Jesus, muito obrigado pelo ar. Jesus, obrigado por esse frio que está fazendo. Jesus, obrigado pelo calor que está fazendo. Está fazendo um calor. Aí quando você vai para a Escritura, aí Deus ele nos mostra que Ele nunca deixou nós desesperar, nós desamparados. Nunca. Lembra quando estava ali no Egito? 430 anos. 4 séculos e 30 anos. Deus, Ele tirou eles do Egito. Mas para ele ir até a terra em qual Deus ele prometeu, Deus não deixou lhe faltar nada para com eles. Talvez você esteja agora sentado e dizendo e murmurando. Deus ele não aceita aqueles que o servem a Ele, aqueles que o acreditam nas promessas dele, ser murmurador. E aquele mesmo povo que saiu do Egito, eles passaram 40 anos no deserto porque eles murmuravam, mas murmuraram. No primeiro obstáculo que teve, que foi a travessia do mar, que eles olhou o exército de Faraó, e olhou o Faraó, ele disse, Moisés, tu trouxe a gente aqui para morrer, aqui no mar? Jogou a responsabilidade para quem? Para Moisés. E Moisés conversou com Deus e Deus disse bem assim, o que é que você tem na mão?
aponte para o mar. E Deus ali, ele providenciou um caminho para que eles passassem por dentro do mar. Esse Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele tem cuidado de você nos mínimos detalhes. Deus, ele tem dado tantas coisas boas que você às vezes não percebe o que você está ganhando. Você está vendo, eu estou aqui essa manhã pregando. Mas antes de eu chegar até aqui, Deus já me deu livramento. Deus, ele já propõe o melhor até agora. Mas o que vem depois disso aqui é com Deus. Porque a minha vida e a sua vida tem que estar nas mãos do Senhor Jesus. Você tem que acreditar que o nosso provedor vem, a nossa provisão vem do céu. Eu e você temos que acreditar que esse Deus que eu e você servimos e entregamos o caminho a Ele, entregamos nossos caminhos a Ele. Nós andamos nesse caminho, é Ele que nos guia. É Ele que está na frente quando eu e você colocamos nas mãos dele. Porque tem pessoas, não, é comigo. Eu mando na minha vida. Quem manda sou eu. Eu não obedeço pastor. Eu não obedeço coordenador. Eu não obedeço liderança. Aí você está em cima do muro. Tem que descer do muro. Descer. E aprender, ficar sentado e escutar. E ler a palavra. Porque a palavra, ela é a bússola do conhecimento que conduz eu e você o quê? Para andar no caminho e ir para o céu. Mas se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não jejua, se você não se consagra, se você não trouxe Jesus para perto de você, você quer ficar distante de Jesus, aí você quer as bênçãos de Deus. Não funciona desse jeito não. Porque Jesus, ele não é nem meu empregado, nem sou empregado. Jesus, ele não precisa de mim e nem precisa de você. Eu preciso de Jesus. E você tem que precisar de Jesus todos os dias. Então o caminho que eu e você devemos andar é estreito, irmão. Tem essas regras, irmão. Tem essas medidas. Não é só assim não. Eu aqui estou com paletó, estou de gravata. Não. É espinhoso, irmão. Tem apontamento. Olha como tem apontamento. De casa, de fora, de longe. Tem apontamento, irmão. E você tem que estar o que aqui? Avivado. Cheio do Espírito Santo de Deus. Você é vaso. É escolhido. Você tem que brilhar. Aí qualquer coisa você fica logo. Não, levanta a cabeça. A sua visão tem que ser visão diária. Glória a Deus, louvado seja o nome do Rei da Glória. Livro de Isaías, de 11:16 diz: haverá caminhos planos. Deus, ele nunca bota você num caminho tortuoso. Não. Andar nos caminhos do Senhor é a coisa mais fácil que tem. É você entregar o seu caminho de verdade a Ele. Você que está afastado agora, que está me escutando, você está sentadinho agora, ou você está no quarto escuro. Sai desse quarto escuro. Para que esse quarto escuro? Esse quarto, né? Não, Deus não está aí não. Foi você que escolheu para estar aí. Sai daí. Jesus, ele liberta. Jesus, ele cura. Jesus, ele é vida e quer dar vida, abundância na sua vida. Você sabe disso. Aí você entrou aí dentro aí. Aí você está culpando todo mundo. Culpe você mesmo. Você que entrou. Sai daí. Vinha para os pés de Jesus. Livro de Lucas 19 diz que Zaqueu, ele era um publicano. Como ele era rodeado pelo povo. Mas quando ele teve sede de encontrar Jesus, de mudar a sua vida, aí sim, ele correu. Ele viu a multidão. Ele foi estratégico. Ele subiu a árvore. Não, eu quero ver Jesus. Ele teve sede de ter esse encontro com Jesus. E às vezes você tem Jesus. Você aceitou Jesus. Você anda com a Bíblia, mas anda todo mocho. Por causa de uma conversa, por causa de um apontamento, bote a sua melhor roupa. Bota a sua melhor gravata. Bota o seu melhor vestido, bota o seu melhor look e diga-me assim, ó: Jesus, tu me ama e sempre eu vou te amar. Eu sirvo para ti, eu estou aqui para ti. Andando no caminho, meu filho, é estreito, mas é gostoso de andar. Os espinhos ele entra, mas cicatriza e você segue. Glória a Deus, louvado seja o nome do Rei da Glória. Livro de Isaías 43:16 diz que o preparou no mar um caminho. Foi aquilo que eu falei. Ele preparou um lugar no caminho. Você pode estar passando hoje por um problema de enfermidade.
Mas a última palavra ainda é do Senhor Jesus. Jesus é esse Jesus que eu estou falando essa manhã. Ele pode ir ao teu encontro, tocar na enfermidade e dizer: filha, levante, e agora vai contar o testemunho a todos aqueles que creem, que tem que crer em mim. Livro de Isaías 19, 43, 19, diz: caminho do deserto. Às vezes nós estamos no deserto, mas Ele não deixa faltar o alimento, Ele não deixa faltar a água, não deixa não. Lembra de Agar? Agar, quando ela foi dispersada da casa de Abraão, aí Abraão pegou, deu o quê? Uma foge, uma água e um pouco de pão, e disse: agora pega lá Ismael, cai fora. Mas quem ia com Agar era quem? Filho de Abraão. E tu é filho de quem? Tu é filho de quem? Tu está no deserto, tá? Jesus aqui está dizendo para você essa manhã: você está no deserto, mas eu estou com você. Eu não deixo faltar nada para a sua vida e nem para a sua família. Eu abro porta por dentro de uma porta, e é uma porta larga. Creia nesta palavra nessa manhã. Aleluia! Deus, Ele prepara sempre o caminho para o seu povo. Você é povo dele? Você está com Ele mesmo? Você está firme na rocha? Você está crendo mesmo de verdade? Você está orando? Você está servindo? Você está sendo obediente a Deus e a sua liderança aqui na terra? Está na presença? Está como ovelha, não como bode? Tem que ser ovelha, bode não, tem que ser ovelha. Aleluia! Glória! Glória! Eu e você nunca devemos deixar esse caminho, porque lá em Isaías 30, versículo 21 diz: este é o caminho, andais nele. Este é o caminho e andar nele. Glória a Deus. Lá em Lucas capítulo 1, 79 diz: esse é o caminho de paz. É paz mesmo, irmão. Se você tiver de paz com todos, vai ter paz na sua vida, irmão. E paz em abundância. Aí chega o irmão e diz bem assim: tu viu o que aconteceu? Tu viu como o irmão estava? Aí você dá um tapa na cara do cão, que às vezes é o diabo falando na boca desse e diz: meu irmão, vamos orar, vamos jejuar, vamos consagrar. Mas se eu e você alimentar aí da palavra que meu irmão está falando, você não está em paz, nem com o céu, nem em paz com você mesmo, e nem com teu irmão. Não devemos deixar este caminho. Este caminho, andar nele, como está escrito em Isaías 30, 21. Lucas 1, 79 é caminho de paz. Caminho de paz. As pessoas têm que olhar em você o silêncio. As pessoas têm que ouvir de você a verdade. Crente não pode andar com duas conversas. Tem crente que gosta de andar com duas conversas. É sim, não. Sim, não. Esse crente só faz sim, 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 sim. Tenha cuidado, afaste. Ore por ele, que está faltando alguma coisa. Tem alguma coisa lá. Só sim, sim, sim e não, não. Não pode ter duas conversas. O caminho é estreito. Falar a verdade. Que for verdade, falar a verdade. Se for para dizer sim, é sim. Se for para dizer não, é não. Mas não vai gostar, não tem problema. Quem gosta é Deus. Você serve a Deus. Você não está no caminho dele? Você não entregou seus caminhos para ele?
Então é você e Deus. A verdade tem que ser com você e Deus. A salvação, ela é individual. A salvação, ela é individual. É você que vai receber. E eu, o galardão da mão de quem? Do Senhor. Não vai ser não aglomerado ou grupinho, não. Que às vezes aquele grupo está com você e às vezes não está. Só basta você dizer o não. Eita, esse não azeda. Mas quando você diz o sim é doce. Aí todo mundo quer pegar, todo mundo quer palpar, todo mundo quer dar aquele abraço de urso. Eita, que é aquele abraço que ele faz, pá, pá, que a igreja escuta. Oh. Mas quando você começa a dizer não, o caminho de Deus é mais alto. É sim, o caminho de Deus é mais alto. Eu nunca vi dizer que o caminho de Deus ele é baixo, ele é alto. A inclinação, tu vai subir daqui, olha, para o encontro do mestre, não é descendo não, é subindo, porque ele vai encontrar comigo e você nos ares, nem aqui nessa terra mais não. Aleluia, glória a Deus. Isaías 55, 9 diz que os caminhos de Deus são mais altos. O caminho de Deus tem obstáculos, tem desafios. O caminho de Deus tem obstáculos. Você já viu um atleta quando ele vai para Olimpíadas? Ele se prepara. Terminam aqui, são 4 anos, 3 anos e poucos meses para ele se preparar. Ele não chega lá de qualquer um não. De qualquer jeito não. Aí você quer chegar ao encontro do mestre de qualquer jeito. Há um preparo, filho. Preparo. Aí em Salmos primeiro, e o verso diz, não sentais na roda dos escarnecedores. Aí você está lá. Falando do líder, falando do pastor, falando do coordenador, falando todo mundo. Saia desse caminho. Porque lá no mesmo Salmo 1:3 diz o quê? Que eu e você temos que ser comparados àquela planta plantada junto ao ribeiro de água que cá, as folhas não caem, os seus frutos dá na estação certa, no momento certo. E você é o quê? Prosperidade, você é próspero. Todo mundo quer chegar perto de você, todo mundo quer pegar na sua mão, todo mundo quer ouvir você, todo mundo quer um conselho seu. Mas se você for taguarela, como é que fica? Não vou não, ali está taguarela. Os caminhos altos. Glória a Deus. Bartimeu estava na beira do caminho, como está escrito lá em Marcos 10:46. E foram para Jericó, e quando Jesus saiu de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosas multidões, de Bartimeu, o cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Você já viu aquela estratégia que Deus já deu tanta estratégia para tu se converter e tu já está brincando com Deus? Olha, esse encontro, só eu falando para tu agora que está desviado, está afastado do caminho do Senhor, que nunca ouviu falar dessa. Eu estou fazendo estratégia, filho, para tu me aceitar como único e suficiente Salvador da tua alma. Aí estava lá Bartimeu, sem vida, cego dos 2 olhos, pedindo que esmola. Porque naquela época não é como o de hoje. Tinha que estar lá mesmo à beira do caminho, porque era incapaz, ninguém queria dar trabalho. Ele era lá o desprezado de uma sociedade que olhava os desprezados. Talvez alguém já olhou para você e pegou e disse: não dá não, viu? Você, tem jeito não. Nessa cachaça, nessa droga, você vai morrer. Sim. E Deus falou que você ia morrer. E Deus, ele é especialista em pegar, sabe quem? O desacreditado. Ele é especialista de pegar aqueles que ninguém dá valor por nada. Aquele que não brilha. Aquele que está lá escondido. Aquele que às vezes passa tanta gente, você não dá nem um bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Às vezes tem pessoas que negam até um copo d'água para você. Aí Deus está olhando para você. Você pensa que não?
Agora ele diz assim: abra seu coração que eu quero entrar, porque ele é educado. Jesus, ele é educadíssimo. Jesus, ele não foi na casa de Zaqueu sem antes dizer: Zaqueu, você me permite eu jantar na sua casa? Vem aí. Ele pode: Zaqueu, eu vou para sua casa. Não, você me permite eu jantar na sua casa hoje? E houve o quê? Salvação naquela casa. Houve salvação de Zaqueu, houve salvação da família. Ele está dizendo: abra a porta do coração que eu quero entrar. Você que está nesse quarto agora escuro aí, ó. Ele está batendo assim na porta assim: abre essa porta, filho, abre essa porta, filha, que eu quero entrar. Para dar claridade. Está muito escuro, está cheirando a morte. E eu dou vida, e vida com abundância. A vida quem tira sou eu, e eu dou vida e eu tiro. Sai desse quarto escuro. Estou terminando aqui a minha mensagem, aqui a pregação. E você vai escrevendo aí no chat aí, ó: eu quero aceitar Jesus, eu quero voltar para Jesus, porque Jesus falou comigo essa manhã, e eu quero andar nesse caminho. E aqui Bartimeu, quanto mais Jesus se aproximava, ele gritava: Jesus, filho de Davi. Aqui, na palavra aqui, está lá. E muitos aqui, e ouvindo era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muito que repreendia, para que ele se calasse, para que ele não gritasse cada vez mais. Aí você já chegou para você uma pessoa e disse bem assim: meu filho, está aqui um folheto. Olha, Jesus é o caminho que leva para o céu. Aí o teu amigo, o amigo de urso, aí disse assim: tu é doido de entrar nisso aí, rapaz. Esse povo é diferente, não vai não. Aí tu não sabe que esse é o melhor caminho. Esse é o melhor caminho, é um caminho tão doce, meu irmão, que quando tu entrar e tu se apegar mesmo nesse caminho, tu firmar na rocha e dizer assim: eu quero ser crente de verdade, porque crente não é crente de verdade mesmo. Eu quero servir a ti, eu quero estar disponível para ti. Aí tu vai ver como Deus ele vai colocar as mãos sobre ti. Lá no livro de Gênesis capítulo 17 e o versículo 1 diz que Abraão ele teve esse contato. Deus teve esse contato com Abraão. Sabe qual foi a resposta de Deus para Abraão? Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, porque eu vou te abençoar. E agora? Pesado? É não, é a palavra que diz. Anda nos caminhos do Senhor. Então esse cego ele começou a gritar. E Jesus parou e disse: chama o cego. E chamaram então o cego dizendo: coragem, levanta-te, porque este está chamando você. E lá no 50 diz: atirando-lhe a capa, o cego levantou-se, deu um salto e foi até onde estava Jesus, e que lhe perguntou: o que quer que eu lhe faça? Jesus ele fez uma pergunta. Sabe como Jesus é educado? Aí Jesus está dizendo para o seu coração aqui: tu quer ser salvo? Tu quer mudar de vida? Tu quer deixar essas drogas? Tu quer deixar essa cachaçada, essa bebedeira, essas mal amizades? Tu quer deixar? E está dizendo essa manhã aqui, ó, essa mesma pergunta ele fez para o cego: tu quer ver? Tu quer sair daquela beira do caminho? Daquele desprezo que o povo olha, aí sacode da prata. Você só escuta só os olhos da prata. Você quer sair? Você quer colocar a veste nova? Quer jogar essa roupa suja que você está? Hein? E aí? Você quer mudar de vida? Escreve no chat: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Eu quero andar nesse caminho. Glória a Deus, louvado seja o nome do Rei da Glória. E o cego respondeu: mestre, eu posso ver de novo? Então Jesus lhe disse: vai, a sua fé salvou você. Imediatamente passou a ver e foi seguindo. E para concluir, o caminho estreito que conduz à vida, ele é apertado. Estreito é a porta, apertada é o caminho que leva para a vida eterna. Mateus 7, do 13 ao 14. É apertado, irmão, mas é gostoso. Pense como é gostoso você andar nos caminhos do Senhor. E quando você anda de cabeça erguida, o povo lhe aponta, deixa apontar. Fala, quanto mais falar você vai crescendo na graça. Porque você está na graça de Deus, não está na graça do falador.
Você está na graça de Deus. Quando você entra na graça de Deus, aí sai da frente, viu? Sai da frente. Porque vem um que brilha. Lembra de José? Os seus irmãos queriam o quê? Apagar o brilho de José. Não queriam apagar o brilho de José? Mas José tinha um projeto, tinha um plano. E o plano era grande na vida de José. Apagaram? Não apagaram não. José foi o quê? Governador do Egito. Aqueles que queriam matar José, aqueles que apontaram José, foram para onde? Lá. Aos pés de José. É muito bom quando você entrega os seus caminhos ao Senhor Jesus. Então o caminho estreito que conduz à vida eterna é o caminho da vida eterna, é o caminho de entrega, é o caminho preparado, um só caminho, é um caminho de Deus mais elevado, é o caminho apertado e é o caminho da esperança de Cristo na minha vida e na sua vida. E para finalizar, já estou devolvendo o microfone ao companheiro Sidney.